Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, um bom dia a todos. 15 de janeiro, quarta-feira, estamos na primeira semana do tempo comum. Hoje, dois momentos diferentes. O primeiro, o encontro de Jesus com a sogra de Pedro. O segundo, o momento de oração de Cristo. E, após isso, o momento em que Jesus vai ao sentido pleno da sua missão, que é anunciar o Evangelho. No primeiro momento, nós nos encontramos com a sogra de Pedro. Ela estava enferma. Um ato muito importante dentro desse movimento de Jesus Cristo. Ele, naquele momento, dá a mão àquela mulher enferma. Antes de tocá-la, ele lhe dá a mão. Jesus é sempre o nosso amparo, é sempre a nossa luz, é sempre o caminho da nossa vida. Ele nos dá a mão todos os dias, quando nós nos levantamos. Esse Senhor que de mãos dadas caminha conosco no transcorrer de toda a nossa vida. São Bernardo dizia: se ele te sustenta, não cairás. Se ele te protege, nada terás a temer. Se ele te conduz, não te cansarás. Se ele é favorável, alcançarás o fim. Assim, Deus é o sustento. Deus é aquele que não nos deixa cair. Ele toca a sogra de Pedro. Ele toca com o seu amor, com a sua compaixão, com o seu carinho, com a sua ternura. Ele dá a ela um novo sentido de vida. Ele dá a ela um novo ardor pela vida. Colocar-se de pé. Sair-se do sentido da passividade da vida para encontrar-se com a vida. Sair do momento de doença em que ela se encontrava. Muitas vezes somos doentes acometidos pelas coisas do mundo. Somos pacíficos diante das coisas do mundo. Jesus, que nos dá a mão, que nos toca, nos dá um novo sentido no caminhar da nossa vida. Ele não nos deixa cair, porque Ele nos sustenta. Ele nos protege, por isso não temos nada a temer. Ele nos conduz, e como nos conduz, nunca nos deixará cansar, porque Ele é favorável a cada um de nós. Ele está conosco no transcorrer da nossa vida. Assim, Jesus nos ensina que nós devemos tomar a nossa missão no transcorrer da nossa vida, uma missão de anunciar o Evangelho. A cada dia, a cada momento. Como dizia São Padre Pio de Petreutina, não é a igreja que precisa de mim, sou eu que preciso da igreja. A missão de cada um de nós, enquanto participantes da vida da igreja, participantes da vida de Deus e em Deus. Santa Dulce dizia: no amor e na fé encontraremos as forças necessárias para a nossa missão. A nossa missão de cada dia é anunciar o Evangelho de Deus, ser o Evangelho de Deus em todos os momentos da nossa caminhada. Porque nós caminhamos com Deus de mãos dadas. Nós caminhamos com aquele que nos ampara, aquele que nos dá o verdadeiro sentido e a graça da vida. Pregar o Evangelho em outros lugares. É o nosso dever. Oramos, porque a oração nos abastece. A oração e no silêncio nos coloca em contato com Deus, deixando com que Deus possa nos tocar, com que Deus possa nos envolver, com que Deus possa ser em cada um de nós. Como diz Papa Francisco, peçamos ao Senhor que nos faça entender a lei do amor. Que bom é ter esta lei.
Quanto bem nos faz amarmos uns aos outros contra tudo. É sermos a lei do amor. Pedir através da oração a Deus que Ele faça de nós a presença da lei do amor, a gratuidade do amor, a presença dEle onde quer que nós estejamos. Não que nós, mas que Deus possa viver através de cada um de nós. Que nós todos os dias demos as nossas mãos a Deus, que nós damos o nosso coração a Deus, que nós sejamos a própria pessoa da luz de Deus onde quer que nós estejamos. Bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.